Aleluia. Deixa eu ver, faltou eu colocar a câmera aí, só um pouquinho, você vê, faltou a câmera. Então, nós vamos começar a gravar, já está gravando, aleluia, glória a Deus. Irmãos, já está gravando aqui, eu não sabia se foi. Irmãos, a paz do Senhor, aleluia, deixa eu confirmar que está gravando, está. Nós vamos dar início à nossa escola, hoje é dia 6 de julho. Nós estamos estudando a revista Aluno Pentecostal, a lição de número 4, sobre Deus, primeira parte da lição. Vamos fazer uma oração, amém? Aleluia! Podemos ficar de pé? Glória a Deus. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, é no nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Aleluia, aqui estamos, Senhor, para Te louvar, Te honrar, Te bendizer. E pedimos que nesta manhã, ó Deus da escola bíblica, nós temos essa classe aqui, de adultos que ainda estão chegando. Temos as classes de maternal até jovens lá, meu Deus, nas outras salas, nas congregações, em todo esse distrito. Há salas para ensino bíblico da Tua palavra na escola dominical. Que o Espírito esteja conosco, Senhor, e nos capacite, Senhor, para esta obra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos para o hino de número 164, tá? 129. Glória ao Salvador, Ele nos salvou, por isso estamos aqui, amém? Então, se você está com a harpa, cântico, alguma coisa assim, você acaba, você pode achar. Vamos lá? Amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Vou arrumar esse fio aqui para mim não tropeçar nele, né? Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Bem, irmãos, nós estamos estudando essa revista, ó. Apesar que aqui aparece ao contrário, né? Aluno pentecostal, identidade deuseana. Se alguém ainda não tem revista, ainda temos essas aqui, olha. Quem quiser adquirir é só vir aqui na frente e pegar, tá? Tá aqui, ó. Vem aqui. Glória a Deus. Também, irmãos, estamos vendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se eu consigo mostrar aqui alguma coisa. Aleluia. Nessa tela. Aleluia, cancelar aqui. Eu quero mostrar aqui na tela, não quero ligar ao Windows não, eu quero mostrar a tela. Estava funcionando agora há pouco, meu Jesus. Não quero ligar não, quero aqui, muito bem, quero essa aqui. Oh meu Deus, já está aqui na tela. Eu gostaria de mostrar aqui à frente. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. E alguém vai, aleluia, não sei, muito bem, eu vou colocar aqui como se fosse chutete, ver se vai ficar inteiro, vai ficar inteiro, e aí vou pedir para a irmã Patrícia, por favor, irmã Patrícia, a senhora vai vir aqui, ó, a senhora me filma daí, deixa eu ver se sai aqui, por favor. Eu quero mostrar aqui à frente da igreja, que a gente, depois tem um suporte que fica lá permanente, eu acho que está gravando pela tela de trás, isso, aí a Gildete desapareceu, né? Aí, aqui, deixa eu ver de novo, deve ter feito alguma coisa, deixa eu ver, muito bem, é aqui que está, deixa eu fechar de novo. Eu quero filmar aqui, Judete filmando, muito bem. Patrícia, vai lá e vê se você consegue mostrar aí pra gente como é que fica aqui à frente, onde a gente trabalha. Muito bem, irmãos, para quem está lá saber como funciona, bom, nós estamos assim, olha, nós temos aqui, foca aqui para mim na declaração de fé, por favor, Patrícia, aqui, bom, nós temos aqui a declaração de fé, né? Estamos estudando a declaração de fé da igreja e muito bem, era só o que eu queria mostrar. Me mostra também, por favor, Patrícia, aqui, né? Estão aqui, é assim que a gente funciona, de cá um telão, né? E assim são os irmãos. Obrigado, Patrícia, obrigado. Aleluia. Deus abençoe, minha irmã. Aleluia. Eu vou fazer melhor da próxima vez. Amém. Nossa lição, irmãos, a gente continua. Deixa eu ver se está filmando, está gravando mesmo. Oh, maravilha, está gravando, né? Nossa lição, irmãos, é a lição de número 2. Sobre a declaração de fé. Deixa eu tornar a mostrar aqui. Nós fizemos, irmão, essa pequena declaração aqui, ó, para você ter dentro da sua Bíblia. Ficou pequenininha, frente e verso. Qualquer Bíblia cabe. Alguém ainda não tem a declaração de fé para colocar dentro da Bíblia? Por favor, pega aqui, Paulo. Eu vou deixar com o Paulinho. Se alguém ainda não tiver a declaraçãozinha de fé, aí que eu falo, não, Bíblia não é lugar para colocar bula de remédio, receita, carta da namorada. Você não põe nada dentro da Bíblia. Agora a declaração de fé você pode colocar. Caneta, então, pelo amor de Deus. Você é muito rico, né? Cada vez que você pede, você arrebenta uma Bíblia. Mas se você pode, não sou eu que vou atrapalhar isso aí, né? Muito bem? Bom, mostrando agora a vocês que
que são a parte mais bonita aqui da lição. Muito bem, aqui está a classe até agora, né? Deixa eu ver, esse Nero aqui, ele vai ficar aqui que não me atrapalha nada. Bem aqui, eu tenho que ver ele para me saber que está gravando, né? Estamos aqui, todas as famílias. Irmãos, a nossa lição, nós estamos aqui nesse ponto 2. A gente viu semana passada várias ideias sobre Deus, que existem vários deuses, a politeísta, a enoteísta, que existe um Deus que é maior do que o outro, mas você pode adorar ele, mas pode adorar os outros também. A visão deísta, que Deus criou o mundo e foi embora, deixou o mundo entregue às leis que ele fez da natureza, e sobre as leis morais ele deu a Bíblia, quem quiser que viva por ela, né? E a visão agnóstica, que diz que Deus é tão enorme que não adianta a gente tentar conhecer Deus. Não vai conhecer Deus de jeito nenhum, é impossível. É de verdade, né? Existe o conhecimento parcial e o conhecimento total. Conhecer a Deus totalmente, só Deus é capaz de se conhecer, nem anjo, nem ninguém. Agora, até onde a gente pode conhecer a Deus, nós vamos estar usando daqui para frente, sempre que possível, a King James, viu? A King James me deu Deuteronômio, vocês lembram quanto que é? 29, né? Fica fácil, 29 diz assim, ó, nessa tradução, é para crescer, isso, os conhecimentos ocultos. O que é uma coisa oculta para mim? É uma coisa que eu não estou enxergando, né? Oculta. Lá em casa é assim, Dete essa semana arrumou minha salinha lá da ferramenta, pelo amor de Deus, para mim saber onde é que foi parar os trens, vai dar uma mão de obra horrorosa. Então está oculto, mas está ali. Agora, irmão, o saber revelado, entretanto, irmão, revelado, deixa eu dizer, a gente repete isso aqui para você não ter problema, tudo que nós podemos saber sobre Deus é o que Ele quis mostrar. E o que Ele quis mostrar ficou registrado na Bíblia. Por que eu digo assim, o que Ele quis mostrar? Porque Ele quis mostrar aquilo que nós temos condição de absorver, de ter o entendimento, né? Então, irmãos, tudo quanto de Deus se pode saber é o que está na palavra. Agora, por isso que ela está escrita, né? Está escrita. Então presta atenção, só repetindo coisas que a gente já disse. A intenção da Bíblia é fazer a gente enxergar o que ou quem? Deus. A Bíblia tem mandamento, preceito, doutrina, juízo, justiça, condenação, mandamento, ordenança, sacramento. Mas a Bíblia não é para a gente estudar como um advogado. O advogado estuda, porque as leis do mundo, grande parte é baseado lá no que Moisés registrou. Mas não é para a gente se tornar doutor em lei, é para a gente conhecer Deus. Amém? Amém? Se eu estou lendo a Bíblia e eu não estou enxergando Deus, a revelação de Deus, as leis, por exemplo, irmão, sobre propriedade, não invadir propriedade, respeitar a família alheia, etc. Elas nos mostram como Deus é. Deus é honesto, Deus é sincero, Deus é verdadeiro. Então, a Deus se revela pela Bíblia. Então, a Bíblia tem que ser para mim uma revelação de Deus, ok? Se a gente não está conseguindo chegar em Deus, faltam algumas coisas. Vamos repetir algumas que nós já vimos antes, irmão? Por exemplo, usando de novo aqui, deixa eu pegar aqui, usando aqui, a ilustração do óculos. Sem os óculos, eu mais ou menos sei quem está aqui, mas alguém eu posso ficar em dúvida. Mas quando eu coloco os meus óculos, eu enxergo perfeitamente. Para ler a Bíblia, existe um óculos, sem o qual
sem o qual não se consegue chegar da Bíblia até Deus, que chama santidade. Sem santidade ninguém o quê? Verá. É isso que diz? É verá mesmo que diz, pastor? Sem santidade. Vamos achar o versículo? A gente é danadinho. Vamos ver aqui, verá. Deixa eu ver se eu acho esse verá. Quem sabe onde é? É Hebreus eu sei que é. Verá. 2,14? Hã? 12,14. Olha, irmão, que tá já achando em Hebreu, presta atenção, ó. Mas deixa eu acabar de ler aqui, ele volta lá, ó. O saber revelado, depois ele volta lá, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, a King James traz as originais. Então, irmão, a Bíblia é uma revelação para que possamos viver na prática. A Bíblia não é uma revelação para os intelectuais ficarem fazendo descoberta arqueológica, fazendo exegese do hebraico, do aramaico. Essas coisas ajudam, mas é para a gente viver. Então presta atenção, irmão, repetindo aqui antes de ir lá para Hebreus. Tudo que Deus pôde revelar, pôde no sentido que não adianta, porque daí não adianta que você não vai dar conta mesmo, né? Então é o que nós podemos saber sobre Deus. Porque, irmão, tem outras tentativas de conhecer Deus. Por exemplo, o misticismo. Misticismo são pessoas que fecham os olhos e é arrebatado igual João. João é místico. Aí começa a ver o céu, ver o trono de Deus, o trono do Cordeiro. São uma... Pode deixa quieto, não deixa pior. No budismo, em outras religiões, irmão, né? A palavra místico vem de um vocábulo grego que significa fechar os olhos. Fechar os olhos. Fecha os olhos para o mundo físico, para enxergar o quê? O mundo espiritual. E principalmente para enxergar quem? Por que você já perguntou por que crente ora de olho fechado? É que fechar o olho é a raiz etimológica da palavra misticismo. Místicos são pessoas que enxergam o mundo espiritual. Tem que ter cuidado, né? Tem gente enxergando anjo de asa arco-íris, não é por aí não. Existe um verdadeiro misticismo. Salomão era tremendo, irmão. A Bíblia diz que 2 vezes Deus apareceu cara a cara com Salomão. Uma vez ele disse: Salomão, me pede qualquer coisa que você quiser. Pede aí agora. Se você me pedir, eu vou te dar. Então, irmãos, esse homem é místico. Um homem com quem Deus fala ao ponto de conversarem. O que você quer? Me peça o que você quiser. Segunda vez, lá em 2 Crônicas 7,14, na consagração do templo, Davi, irmão, Deus falava com Davi. Paulo, o navio está no meio de uma tempestade, que Jesus aparece e diz: Paulo, fica tranquilo, vai morrer ninguém. Mas que homem é esse? Mas, irmãos, o conhecimento. Então existe experiência mística. Nós pentecostais somos muito abertos, damos lugar, ocasião, espaço, para que quando a gente fecha os olhos, o mundo espiritual se abre e a gente até fala com Deus e Deus fala com a gente. Mas a base, o Deus que a gente tem que entender agora é aquele que é revelado na Bíblia, não que é revelado por esses tipos de visão. A gente não sabe quem é Deus por visão. Amém? Temos a visão, temos visão, eu tenho visões. A visão para mim é coisa simples, é coisa natural da vida de um crente, ter visão. Agora, eu baseio tudo no que a Bíblia diz. Paulo diz assim: olha, se um anjo aparecer diante de você, eu sei que anjo, eu tenho medo de ver anjos, porque algumas pessoas que viram, caiu morto, ficou desesperado,
Ezequiel parece que ficou 3 dias lelé da cuca sem saber onde é que estava. Então não fico pedindo para ver não, porque eu tenho receio dos efeitos colaterais, né? Mas aí pode assim, se você ainda que aparecer um anjo e ele trouxer um evangelho como? Diferente. Se ele trouxer uma doutrina diferente da doutrina bíblica, clama o sangue de Jesus em cima dele. Então, irmão, a gente não crê baseado, a gente é pentecostal, tem profecia, tem visão, tem revelação, tem cântico espiritual, tem isso tudo é verdade. Agora, o alicerce é a palavra, o que Deus revelou sobre ele, é o que nós podemos saber bem, amém? Agora, Hebreus, vou voltar aqui para a gente entender isso aqui. A nossa fala está sendo, a gente lê a Bíblia para ver e 12 quanto, irmão? 14. Olha, presta atenção. Isso aqui é uma colocação que eu tenho dúvida. Ó. Esforçai-vos para viver em paz. Cadê? E em santificação, sem a santificação, o que acontece? Não se verá. E eu quero trazer assim, a gente que é exegeta, faz essas amarrações assim, né, pastor? Sem santificação, estou usando aqui santificação, a ilustração de um óculos. Ninguém verá a Deus, me permita dizer isso aqui, ó, na leitura da palavra. Sem santificação, vai ler. Tem um versículo aqui na Bíblia, deixa eu ver se eu achei ele aqui, se usar essa palavra, que eu não sei se usa essa palavra na King James, que é simplici. Simplici é tempo simples. Deixa eu ver se você acha na Bíblia simples. Não achou? Deixa eu mudar de Bíblia. Ver se eu acho. Simplici. Não. Bom, a Bíblia diz o simplici. Eu não sei qual tradução tem. Que não progride. Ele ouve, ele lê, mas ele não passa daquilo ali. Então, irmãos, é muito importante. Existe algo melhor do que conhecer Deus pessoalmente? Né? E quando ele diz que Deus se revela, irmão, ó, deixa eu colocar aqui, Paulo diz uma coisa, deixa eu achar aqui, porque eu não gravo os versos. Ultimamente eu estou guardando minha memória só para lembrar dos meus netos, essas coisas assim, né? Revelar, ó, essa revelar. Eu vou procurar aqui no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, deixa eu achar aqui. Muito bem. Gálatas 1,16 diz assim, irmão, ó. Aprove a Deus revelar o seu Filho, aonde, irmão? Irmãos, aqui os irmãos que entendem de português, mais do que eu, que tem gente que tem pós-graduação em português, existe uma diferença entre esses termos. Você é formado em quê, né, Zé? Língua? Pedagogia, mas entendo do mesmo jeito. Tem uma diferença eu dizer em mim e eu dizer para mim, tem diferença ou é a mesma coisa? Não precisa nem ser formado. Eu dizer em mim e eu dizer para mim é igual? Não? É igual, não? Em mim e para mim é a mesma coisa? Para mim é uma coisa exterior, que vem para mim. Em mim é o quê? Interior. Veja isso aqui. A Bíblia foi dada para mim. A Bíblia foi dada para mim. Agora, eu preciso colocar o óculos da santificação para que, ao ler a Bíblia, Deus se revele em mim. Em mim. No interior. Talvez no interior seja aquele lugar que Jesus entra no teu quarto, fecha a tua porta
ora teu pai que te vê em secreto. Eu acho que esse cômodo secreto é a alma, onde ninguém vê, só eu vejo. Então, mas a questão de que a Bíblia, se alguém crê que ela é a palavra de Deus, ela é. Se não crê, ela continua sendo. Mas há uma diferença. Eu saber que um remédio, por exemplo, eu tomo uma insulina, cara que dói, mas eu tomo. Eu sabia, e ela funciona mesmo. Eu meto o pé nas festas, nos bolos, no chocolate, e ó, hoje estava 125, e ontem eu comi, nem te digo quantas coisas. Né, Kézia? Né, Paulinho? Sexta-feira, então, festa de criança, não sei se essa é, sabe? Agora, há uma diferença entre eu saber que aquele remédio serve e eu aplicar o remédio. Às vezes eu brigo com Dete, ela quer me bater. Eu falo, Dete, você usa remédio por osmose. Osmose, irmão, é uma coisa que tem uns adesivos, né? Que você coloca o adesivo e seu corpo vai absorvendo. Ela, como os remédios não toma, fala, Dete, você toma remédio por osmose, então amarra a caixa de remédio, que ela compra e não toma. Né? E pior que é remédio caro. Então, irmão, em mim, é no meu interior, dentro de mim. Então quer dizer o seguinte, irmão, a Bíblia foi dada para mim, mas que ao eu ler, Deus se revele em mim. Que é essa expressão que eu queria colocar aqui para você. Presta atenção nisso aqui, irmão. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Quer dizer, agora eu conheço Deus. Lembra que Jó, no fim, diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos... Irmão, eu posso dizer como Jó, meus olhos veem Deus. Esse cara é atrevido, né? Então, irmão, e de muitas maneiras, meus olhos veem Deus invisível, mas de uma maneira objetiva, meus olhos têm que ver Deus toda vez que eu leio a Bíblia, porque ela foi escrita para que eu veja Ele. Então essa revelação é em mim, Deus tem que se revelar em mim. Então aquela questão, a gente pergunta assim, irmão, irmão, a experiência com Deus é pessoal e intransferível. Não tem como o irmão que tem tanta experiência com Deus transferir sua experiência para mim. A experiência com Deus, cada um paga o seu preço. Entendemos isso? É difícil de entender isso, experiência com Deus é intransferível. Marido e mulher, namorado e namorada, mãe e filho, não transfere. Pode até admiro, tem gente que admira minha mãe a vida inteira desde que eu era criança, mas é intransferível. Então, às vezes eu falo muito sobre coisa pequena, que não precisava falar tanto, mas eu queria assim, que a gente começa a aula e não está mais falando pela lição, está falando assim como vem. Então, irmãos, presta atenção, a leitura da Bíblia, ela é palavra de Deus, ela foi dada para mim, ela está fora. Inclusive Paulo diz, onde é que está a palavra? Lá em Romanos 10, não está distante, ela está diante de ti e do teu coração. Então, irmãos, a palavra ela tem que entrar. Coração não é esse negócio que bate aqui não, né? Coração, que a Bíblia diz, é o meu interior, meu ser interior, aquilo que eu sou mesmo. E quando eu vim ao mundo eu recebi um CPF. Quando eu for embora do mundo eu não vou ter mais CPF e vou continuar sendo esse ser. Quando estava na barriga da mãe não tinha CPF, quando morrer não vai ter CPF, o meu ser. Então, a palavra entra pelos meus olhos, bem-aventurado o que lê, entra pelos meus ouvidos, bem-aventurado o que ouve, e desce para o meu coração. Aí, então, a palavra está se revelando onde? Em mim. Amém? Aí eu tenho a minha experiência com Deus. Então, a experiência com Deus, cada um tem a sua. E eu espero que você... Então, como é que eu faço, Federado? Eu quero ver Deus. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Não queira ver Deus ele mesmo, não. Porque Moisés disse que queria, o Senhor disse, você quer morrer, Moisés? Olha, Moisés, você quer morrer, você quer viver, mas que me veja e viva. Então, mas você possa ver Deus, que a leitura da palavra seja
Agora, deixa eu enfatizar, mas não precisava ficar uma aula todinha. Sem a santidade, deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Aqui, foi aqui. Ó, 12, 22, né? 12, 14, irmão. Guarda isso aqui, irmão. Ao ler a Bíblia, guarda esse versículo, escreve ele na capa da sua Bíblia. Eu leio a Bíblia para ver Deus. Eu quero na Bíblia ver Deus, conhecê-lo. Agora, sem a santificação, minha leitura bíblica vai ser o quê? Um exercício acadêmico que não produz o objetivo, porque ela foi dada com o objetivo de que a gente conheça, vendo. É a linguagem de Jó, né? Agora meus olhos te veem, agora meus olhos veem a Deus pela Bíblia, com o óculos da santificação. Sem santificação, é por isso que às vezes a pessoa, a leitura da Bíblia é tão chata, eu acho que deve ser mesmo. Bem, a Bíblia diz aqui, vamos lá na Bíblia para responder isso? Vamos lá. É para responder da Bíblia, né, Silvio? Eu ensinei para os irmãos que qualquer pergunta que alguém fizer aos irmãos, os irmãos respondam na Bíblia. Como é que fala, irmão? Da verdade, da justiça e do juízo, da verdade por isso, da justiça daquilo, tal. Mas é o seguinte, irmão, o Espírito Santo, eu vou só ver se depois você lê. Quem é a pergunta é essa: como é que um morto, esse é o nome de quem está sem Cristo, morto. A Bíblia diz que o Espírito nos vivificou, ele deu vida. É como lá no hospital, pega aquele ressuscitador, voltou a viver. Como é que um morto ouve a voz de Deus? Então, primeiro, irmãos, quem é viva, vamos voltar aqui em Hebreus, que eu vou te mostrar aqui em Hebreus. Ó. Hebreus 4:12. Hebreus, vem aqui 4:12. Ó. A palavra de Deus é o que? Viva. E o que ela faz? Ela penetra até dividir, ela penetra até dividir algo. Para Deus penetra. Ela vai lá na alma desse ser morto em pecado. Então, irmão, o que o Espírito Santo, e a Bíblia diz que a palavra ela é espada do Espírito, a espada do Espírito, que é o que? Palavra. Então, irmãos, a palavra é uma espada que penetra até na alma e o espírito, irmãos. Tem diferença de alma e de espírito, alguma coisa assim a gente pode ver, né? Porque quem não tem Jesus está espiritualmente morto. O que pode ir lá nesse espírito morto, que pode chegar até ele e dar um choque? É a palavra. Como isso funciona? Eu vou procurar aqui para te mostrar, eu faço questão de mostrar aqui. Juízo, quer ver? Juízo tem acento, não tem? Tem. Juízo tem acento, ó. João, cadê João? Aqui, João 16:8. João 16:8. Aqui, se lê, presta atenção. Então, irmão, João 16:8 vai mostrar para lá. Aqui eu vou chegar. João 16:8. João 16:8. Quando vier o Espírito Santo, eu lhes asseguro que se eu não for o advogado é o nome do Espírito, chama Paráclito. Algumas Bíblias dizem Consolador. A palavra Consolador não é bem o caso, porque aqui é um termo jurídico.
advogado diante do fórum. O Espírito Santo está no mundo como advogado de uma causa. Quando ele vier, ele quem? Ele quem que ele está falando? Quando vier quem? O Espírito. Jesus diz assim, eu tenho essa coisa, a obra do Espírito Santo, eu vou para junto dele, se eu asseguro, se eu não for, mas se eu for, enviarei. Quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer o quê, irmão? Convencer. Qual é o trabalho de um advogado? Principalmente quando vai a júri popular, é convencer o júri do crime verdadeiro ou falso, às vezes que seu cliente realmente é culpado mesmo, mas por que advogado defende bandido? É por causa da pena. Não, realmente ele é culpado. Igual o pessoal do 8 de janeiro, são culpados. Vandalismo é crime. Escrever na estátua com batom é crime. Mas para 17 anos de cadeia? Não. Vandalismo é cesta básica, prestação de serviço. Então, irmão, o Espírito Santo ele está no mundo para convencer o mundo. Ó, irmão, para convencer o mundo. Ele é o advogado, né? Nós temos aqui um grande tribunal no mundo, e o advogado vai convencer. Quem vai convencer. Quem é que convence o homem do pecado? Convencerá do pecado, da justiça. O Espírito Santo convencerá do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Bom, o pecado que manda o indivíduo para o inferno é o pecado de não crer em Jesus. Para os outros, se confessarmos o nosso pecado, ele por isso canta, irmão, aí foi na cruz, um dia eu vi meu pecado, não os meus pecados não, a lista não cabe. Qual é o pecado? De não crer, Jesus, esse aqui, creu em Jesus, quem crê será salvo. Mas os pecados, Jesus é tão sábio que quando eu aceitei Jesus, ele sabia o único pecado que eu vou cometer até quando eu chegar nos 120 anos, e já providenciou expiação para ele. Agora, irmão, então presta atenção, se lê. Quem convence o homem do pecado é quem? Espírito Santo. Qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa para chegar lá nesse espírito novo e convencer? Qual é a ferramenta? A espada, que é o quê? A palavra. Atenção, você lê. A gente vai e volta sempre no mesmo ponto. Bom, irmãos, presta atenção, evangelizar não é falar o que você crê. Nós protestantes não cremos nisso, cremos naquilo. Nós pentecostais cremos nisso, que os batistas não é o que você crê. O que você crê não é ferramenta na mão do Espírito, é o espada, irmão. E entra até ali na empunhadura e vai lá no Espírito, dá um choque. Então, irmão, evangelizar é você colocar nas mãos do Espírito a palavra. Você cita a palavra. Vou falar numa coisa bem fácil. Evangelizar é recitar versículo para a pessoa. Está vendo que eu faço questão de mostrar, senhor? Eu estou dizendo aqui o método, faz tudo que os irmãos tiverem que responder, que alguém lhes perguntar, explique, mas mostre na Bíblia, porque a Bíblia é a ferramenta que o Espírito Santo vai usar para convencer essa pessoa. Então não sou eu que convenço. A Bíblia diz: um plantou, o outro regou, mas quem é que deu o crescimento? Deus. Mas nós somos chamados de semeadores. A gente semeia o quê? Tem que ser a palavra.
Você não vai sair sereno na igreja de Deus, que a igreja de Deus não vai é mais santa do que os anjos do céu. Não funciona. Por isso, irmão, que Paulo diz a Timóteo procura manejar bem o quê? Palavra. Então, irmãos, não há ferramenta. Aí eu quero ser instrumento e eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O que eu posso fazer? Eu posso jogar na mente da pessoa o versículo da Bíblia, que é a palavra. O Espírito Santo usa esse versículo na mente dele e retalha ele por dentro e dá um choque. É isso que eu queria se perguntar, senhor? Então, irmãos, existe um ponto de ligação entre Deus e o homem. É o Espírito. Eu sei que é o seguinte, irmão, existe uma ferramenta que o Espírito Santo é capaz de usar e cravar na alma, que é a palavra de Deus. Veja a importância de novo. Então, irmão, mas a igreja enche a paciência. Eu vou encher isso de novo. Quantos livros da Bíblia você já leu? Estamos na segunda metade do ano. Não é ler maratona, 5 no domingo, 3 na terça-feira, 10. Não, é ler e aprender. Porque o Espírito, ele faz o quê, irmão? Ele faz lembrar, né? O Espírito Santo vos fará lembrar, não é, irmão? Lembrar. Já que a gente saiu da lição, vocês não têm pressa, muito menos eu. Lembrar, aqui em João, João. Lembrar. O Espírito Santo vos fará, João, cadê João? É o mesmo 14, só que é o 26, 14 agora, 26 é 14, deixa eu voltar aqui, 14, deixa eu voltar aqui, fechou aqui, 15, 14. Eu já passei esse versículo, irmão, desculpa, a gente é viciado de ser professor. O Espírito Santo, o advogado, olha aqui, mas o advogado, quando ele estiver advogando, qual é o trabalho dele de advogado, irmão, nós acabamos de ano 16, é convencer. Quando ele estiver advogando, ele vai usar quem? Os anjos. Quem é que o Espírito Santo vai usar para ir lá no pecador para fazer o trabalho de convenção? De convencer? Quem é que o Espírito Santo vai usar? Nós, eu, você. Pedro disse que os anjos fizeram pedido, não, isso aqui eu vou deixar para a minha igreja. Agora, irmão, então, quando eu estou evangelizando, conforme assunto, eu lembro do versículo. Agora diz aqui, irmão, ele fará você lembrar de tudo que Jesus disse. As coisas que Jesus disse estão onde? Na Bíblia. Você consegue lembrar de um versículo que você nunca leu? Mas você está querendo também que o Espírito Santo revela? Não está dizendo que o Espírito Santo vai revelar. O versículo aí você nunca leu, mas eu vou te revelar. Abre aí a Bíblia aí, ó, Jeremias 120, 30. O Espírito Santo não faz isso, não. Ele faz você lembrar, nesse caso aqui é aquele versículo. Aí você lembra, cita o versículo, o Espírito Santo se apodera desse versículo como uma espada, vai lá na alma daquele indivíduo e crava. Os pensamentos dele começam a mudar. Começa a mudar os pensamentos, os sentimentos, o desejo, começa a chorar, começa a querer ser crente, começa a achar que está ficando doido. É assim que funciona. Mas aí, irmão, para o Espírito me fazer lembrar, tem que estar na minha memória. Irmão, crente sem Bíblia é um soldado no meio do tiroteio, sem arma, sem capacete e sem coisa de como é que chama? É escudo, mas hoje chama colete. Crente que não maneja a Bíblia é um perigo, irmão. Você vai evangelizar e pode, igual eu digo para vocês. Testemunho de Jeová bateu na sua porta, bater na minha, eu tenho a Bíblia deles, os originais comentados, eu tenho o Novo Testamento grego deles. O doido passou, bateu na porta da vizinha, eu fiquei esperando para ele bater na minha. Vamos sentar aqui, vamos encomendar logo um pão de queijo e vou. Porque o que acontece, irmão? É que eles. Testemunho de Jeová diz que só o Pai, Jeová é o Pai.
Jesus é uma criatura de Deus, o Espírito Santo não existe. Aí você tem aqueles versículos, quando esse versículo aqui no Novo Testamento está falando de quem? Jeová. Mas como é que esse mesmo versículo está falando a mesma coisa de Jesus aqui no Novo? Isso eu tenho que mostrar. Mas veja bem, irmão, conheça a Bíblia, inclusive para você mesmo. Vem aquelas dúvidas, Satanás joga seta ele joga, ele não toca no crente, mas ele joga seta, porque seta ele faz de longe, né? Tocar e encostar, seta de dúvida, de pensamento errado. Você conhece a palavra e você usa para se defender. Eu não sei se eu respondi o que você queria, Senhor. Amém? Para evangelizar. Agora, irmão, temos um instrumento muito bom hoje. Eu sei que na Bíblia tem um versículo que fala, eu tenho aqui nesse celular, acho que umas 15 Bíblias aqui, ó. Ultimamente minha memória é para lembrar dos netos, dos filhos, sei lá do que, etc. Mas aqui, se eu coloquei, eu abro a Bíblia aqui, põe na busca. Você tem celular com busca de palavra, não tem? Toda a Bíblia celular tem palavra tal, tudo aqui, ó. E outra coisa, não, só mais uma, já que nós estamos repetindo até chegar em saltão. Se a pessoa colocar uma mentira, que a Bíblia católica e a Bíblia crente é diferente. Não, é diferente os livros que ela tem a mais. Mas diz que os livros que tem, então você peça para a pessoa, se for o caso, você tem Bíblia? Tem. Vamos ler junto? Vamos ler aqui em João 14, 26. Leia junto. Bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê. Você está colocando nas mãos do cirurgião Espírito Santo bisturi. Entendemos isso, irmão? É com a palavra. Lembra, Jesus respondia direto: está escrito. Você crente, alguém pergunta sobre não sei o que, sobre purgatório, sobre Maria, sobre Jesus, sobre pastor, sobre não sei quantas coisas. Você tem que dizer assim: está escrito aqui assim, ó. Pronto. Não é o que eu creio, porque também com isso, irmão, senão fica eu contra você. Que você quer o que eu creio. Mas quando você coloca a palavra, a coisa fica entre a pessoa e Deus. Está entre você e Deus aqui. A Bíblia diz assim, ó, não é minha opinião, não é o que eu acho, que eu deixo de achar. Amém? Que bom que está gravando. Mas vamos voltar aqui, irmão. Senhor, deixa eu lhe mostrar. Espera aí, para minha coisa ficar mais bonita aí. Minha gravação. Esse é o irmão Rafael. Deixa eu ver se eu abro aqui. Esse é o irmão Rafael. Cadê? Aqui, esse é o irmão. Vou dar um zoom aqui no Rafael. Ô, Rafael, muito bem, Rafael. Que bom que você veio. Aqui não está gravando muito, mas acho que você dá para. Qualquer coisa eu repito a pergunta. Não, só voltando um pouquinho, o senhor falou que Deus apareceu, né? Alguns. Na Bíblia a gente vê que alguns casos Deus apareceu, né? E outros foi o anjo que apareceu, né? No caso de Daniel, de novo. Ok. No caso dos anjos, eles apareceram visualmente também? Muito bem. Irmão, a palavra para homem, no grego é antropo. Homem, ser humano, macho e fêmea. Tem a palavra para macho e tem a palavra para fêmea. Antropo. A palavra morfê é forma. Existe uma coisa na teologia que chama antropo. Vou mostrar aqui. Morfismo. Deus aparece de forma visível em forma humana. Esse aí você dá conta de ver sem morrer. Aqueles três que apareceram a Abraão e a Trindade. E vê que depois que prometeu que é a Trindade. Anjo também pode se manifestar visível em forma humana, que se não tiver discernimento nem sabe se é uma pessoa, nem fica sabendo que foi um anjo. Aparecer em forma humana. A Bíblia registra isso. Agora eu fico danado com o catolicismo, porque toda vez que Jesus aparece em forma humana, é do mendigo pedindo esmola.
para testar seu coração. Né? Então, irmão, isso aí sim. Então, irmão, Deus pode, agora, vem fazer. Eu vou te mostrar aqui, irmão. Vou te mostrar agora. Quer ver como é que diz isso aqui, irmão? Eterno. Deixa eu procurar aqui, imortal. Imortal. Nas cartas de Paulo. Vou te mostrar, viu, irmão? Como é que é? O que eu quero te dizer, tá bom? Ver se eu consigo. Acho que é nas cartas de Paulo. Imortal. É na doxologia de uma das cartas de Paulo aqui a Timóteo. Vou achar aqui agora, direto na Bíblia, já que vocês têm paciência. Porque eu quero responder a sua pergunta, viu, irmão? Já que eu disse assim, tudo tem que responder na Bíblia, deixa eu ver aqui. Isso é na 2 Timóteo 1. Se foi lá no fim. Quando você procura, ele apareceu, por exemplo, apareceu lá em Jacó, apareceu para Daniel. Sim. Jesus apareceu a Paulo. A primeira vez Paulo ficou cego. Já é no Novo Testamento. Mas no Antigo. Então, a pergunta é, como eram essas formas que Deus aparecia? Eu vou ver se eu encontro isso na segunda aqui, irmão. Então, irmão, aqui diz aqui, a Bíblia diz que nós nunca vamos ver Deus, nunca, nenhum de nós vai ver Deus. Vem na 1 Timóteo, oh meu Jesus. Esse nunca vamos ver a Deus enquanto nós vivemos aqui? Nunca em lugar nenhum, jamais, nem na eternidade. Vou te mostrar aqui, porque agora eu peguei no pé, vocês vão querer saber, né? Nem na eternidade. Deixa eu ver se aqui são 5 mais ou menos. Irmãos, Deus é um ser. Eu sei que o maluco do Raul Seixas, naquela Lá Vem o Trem, ele dizia: lá vem Deus entre nuvens de 1000 megatons. 1000 megatons é 1 milhão de bomba atômica. Peraí. Aqui. 1 Timóteo 1,16. Vou começar do 15. Ele, Deus, é bendito e único soberano, Rei dos reis, o único que é imortal. Só Deus é imortal, irmão. Agora, como que nós vamos existir eternamente? Porque Ele concede. Ele concede. Quer dizer, Ele é imortal, quer dizer, que tem vida em si mesmo. Só Ele tem vida em si mesmo. Não depende de nenhuma fonte externa. Então, por exemplo, a gente crê na nossa declaração de fé no castigo eterno. Aquelas almas que irão eternamente ser castigadas, se Deus quiser, Ele pode acabar com elas, pode dizer não existe, mas Ele não vai. Eita Deus! Então, irmão, só quem tem vida imortal é Deus. A nossa imortalidade é uma concessão. Habita em luz o que, irmão? A qual ninguém viu. E o que? Irmão, presta atenção. É sério isso? Eu não sei se é isso que Moisés pediu. Senhor, deixa eu te ver. Ô Moisés, quer morrer, meu filho, quer morrer. Então, irmãos, Deus na sua essência, na sua totalidade, usando essa palavra aí, em suas 1000 hecatombes de energia, não há ser que possa ver. Existe coisa impossível para Deus? Existe. Ele se mostrar sem filtro, tipo assim, tem que pôr um óculos. Mesmo, irmão, mesmo na glória, a gente vai ter que usar nessa analogia, né? Um tipo de óculos. E mesmo o santo glorificado na Nova Jerusalém não se pode ver diretamente, é o que diz aqui. Ninguém viu, a luz que ele mostra é inacessível,
não há quem acesse. Nós temos que compreender essa coisa sobre... Nós temos duas coisas, irmão, sobre Deus. Que hora é? 10 horas. Eu vou ter que entrar aqui porque vocês estão me perguntando. Certa questão de antropomorfismo, existe uma coisa, irmão, que chama imanente e transcendente. Irmão, Deus tem uma característica imanente e uma característica transcendente. A própria palavra transcendente quer dizer que vai além, transcende, vai além. O que nós conhecemos, irmão, imanente quer dizer aqui, com a gente. Por exemplo, vou entrar no assunto para você ver aqui. A questão de tempo e espaço e a questão da eternidade. É um problema, que a eternidade nós vivemos no tempo e no espaço. Vivemos no local, eu só posso estar aqui e durante um tempo. E o tempo passa para mim igual para... Se tem uma coisa que diz que Deus é igual, que todo mundo não pode reclamar, tem o mesmo é tempo. Bill Gates, junto com a fortuna dele, com Elon Musk, ele tem o mesmo tempo que você tem. Deus dá 24 horas na casa de você. Agora, irmão, Deus não é sujeito nem ao tempo, nem ao espaço. A raiz da palavra Yahvé, Jeová, aquele é o verbo ser em todos os seus tempos, aquele que é, eu sou permanentemente, eu sou no passado, a gente até usa a ilustração, né, mas que a gente lê um livro, dizer que aqui é o primeiro capítulo, né? Deixa eu virar para cá um pouco, talvez eu faça essa ilustração. Eu tenho um versículo da Bíblia, vou te mostrar esse versículo. Quando o Senhor diz assim, eu conheço as coisas desde o final. Para nós, irmão, aqui é o começo. Minha vida vai terminar aqui no fim dessa viagem, ó. Vamos dizer que eu estou por aqui assim. Deus está lendo o livro da minha vida daqui para lá. A história da raça humana e de cada ser humano é um livro que Deus já sabe o ponto final. Por quê? Porque ele não é sujeito a tempo e nem espaço. A gente diz que ele é onipresente. Ele pode estar pessoalmente em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Ele não é sujeito a isso. Então, irmãos, aí quando Deus tem que se revelar para nós, tem isso aqui também, ó. Eu vou voltar aqui. Ele tem que se revelar dentro de conceitos de tempo e espaço, porque nós somos seres finitos, limitados. Nós somos limitados pelo espaço. Eu vou para Goiânia, eu tenho que dirigir 6 horas, só isso, 6 horas de tarde. Então nós somos limitados, finitos. Deus é infinito, Ele não conhece limites. Então, irmãos, inclusive o conceito de eternidade, Deus é eterno. Eu entendi eternidade como sendo um tempo que não vai acabar nunca, um tempo que vai. Não, eternidade é igual a ausência de tempo. Eternidade não tem tempo. Deus é eterno, quer dizer que ele é eterno. Tem lá um ponto que vai voltando, ele nunca começou. Tem um ponto que vai voltando. Não é assim que se mede Deus, não tem começo, não tem parâmetro. Tem um lá, vou voltando, isso é na sua mente. Que as coisas voltam e vêm. Inclusive para nós, assim, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Porque para nós tem eternidade passada, para nós tem eternidade passada, que é tudo que aconteceu antes
de existir anjo, de só existir Deus no passado. Para nós é passado. E o futuro, depois que tudo acabar, hoje nunca vai acabar o futuro. Mas não, como é que um Deus infinito, a existência dele não se mede por passado, nem por presente e futuro? Deus não sabe o que ele sabe assim, para a gente poder falar com a gente, né? E tempo, e nem espaço. Então agora o Deus transcendente, então irmãos, o que a gente conhece, esse Deus aqui, ó, que quis se revelar para nós, o Deus imanente, aquele que está com... O nome de Jesus é Emanuel. Emanuel quer dizer o quê, irmão? Deus conosco. Da maneira que ele quis se mostrar para nós. E falando, irmão, sobre revelação de Deus na Bíblia, Deus em mim, lembra disso? A revelação mais clara, precisa, objetiva de Deus é Jesus. Jesus, Deus, veio morar, viver, comer, beber, chorar, ter raiva, meter o pé entre nós. Então, a melhor resposta para a pergunta como é Deus é Jesus. Veja Jesus, você sabe como é Deus. Então, Deus, agora, irmão, Deus transcendente é aquilo que ele é nele mesmo. Você veja que no capítulo 4 do Apocalipse, né, no capítulo 4, ó, aqui no Apocalipse, o João teve uma visão próxima de Deus, ó, muito bem. Sentado, aquele que eu vi estava sentado, tinha a fisionomia semelhante à pedra lapidada de diamante sardônico. Não, quando diz que é semelhante é porque quer dizer que Deus tem uma cara, a cara de Deus é de diamante? Não, quando eu olhei, eu vi a face de uma pessoa, o que eu enxerguei foi como se fosse um monte de diamante brilhando. Agora, irmão, diamante sob uma luz intensa é brilho de cegável. Assim é Deus. Até onde ele quis deixar João ver, João viu um rosto de diamantes brilhando. Onde é que estava a boca? Eu não vi a boca do coisa. Agora, irmão, mesmo assim, Deus deu a João uma visão. Uma visão. Tá? E ao redor do trono um arco-íris parecendo. Irmão João diz assim, é semelhante, parecia, porque Paulo, quando ele foi arrebatado, não lembro quando Paulo foi arrebatado, ele diz assim, ó, que eu fui arrebatado, acho que é 2 Coríntios 12. Aqui, ó. Esse homem foi arrebatado ao paraíso. É ele, Paulo é tão humilde que ele fala que foi arrebatado até o paraíso. Ouviu palavras do que, irmão? Quem foi que você ouviu lá, Paulo? Aos quais não é concedido ao homem. Então, Paulo, quando vê, quando ele vai ao paraíso, ele fala, Paulo, quem foi que você viu lá no paraíso? Foi o que eu vi. Comenta, Paulo. Experimenta. Então, mas então, voltando aqui, a gente quer, voltando lá em Timóteo, vamos voltar aqui em Timóteo para não ficar complicado, né? Com certeza, Silene. Muito bom. 1 João 3. 1 de João, vamos ver aqui. 1 de João, muito bem. 1 de João 3, 12. 2. Tá, muito bem. Irmão, o veremos como ele é. É o que eu estou dizendo, nós o veremos. E assim para mim, viu, Silene? Como Deus me ama e Ele não quer me implodir, até onde eu posso ver. Como Ele é.
Porque a visão que a gente tem de Deus hoje, claro, irmãos, que a visão, a concepção, quase que a imaginação que eu tenho sobre Deus hoje, lá na glória vai ser muito, 10.000 vezes mais aprimorada. Pode ser que hoje, eu tenha visão até distorcida de Deus, mas então não vou ter mais nenhuma distorção. Veremos como Ele é, de fato. Porque Paulo usa aqui, ó, vou colocar o outro para você ver aqui, você vê? Paulo usa a seguinte analogia. Ó. Aqui, ó. Agora enxergamos como um reflexo sobre isso, como um material polido, um espelho embaçado. Você toma banho no chuveiro quente, vai barbear, tem que limpar, está tudo embaçado. Então hoje, irmão, presta atenção, tudo que a gente pode, é capaz do que Deus nos deu, que a gente consegue saber sobre Deus, é como um espelho embaçado. Entretanto haverá o dia em que o veremos face a face. Face a face o verei até os ímpios. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como sou plenamente conhecido. Então esse perfeitamente aqui, plenamente, irmão, é plenamente da minha capacidade, da minha plenitude. O pleno que eu posso conhecer de Deus, eu vou conhecer. Agora, o pleno do Deus transcendente, eu fico lá em Timóteo e não quero nem saber disso, que eu não quero morrer. Temos que admitir isso. Por que nós vamos passar uma eternidade? Se vê que não é um tempo sem uma eternidade, conhecendo Deus. Conhecendo, eternamente, conhecendo. E quando é que vai terminar esse conhecimento? Nunca. Apesar de não tem nunca, né? É eterno. O conhecimento progressivo é eterno que nunca chega no fim do poço, nunca chega. Não, alguém está falando então exatamente desse ser tão grande, tão grande. E aí vinha uma frase, né? E ele se fez carne, esse Deus tremendo assim, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João diz nas suas cartas, aquele que os nossos olhos viram, que nossas mãos apalparam. É esse todo poderoso de 1 milhão de megatons de energia atômica. É esse. É esse. Eu fico contente, eu não fico triste não, eu queria ver, eu não quero não, se você quiser pede para ele. Ah, se eu quero ver, aqui está arrebentando, que aí você arrebenta. Hã? Não, nós veremos, irmã, nós veremos na plenitude do que nossa capacidade, que hoje, por exemplo, como diz Paulo, a gente vê como um espelho embaçado. Por quê? Bom, não sei se você viu, mas foi Ezequiel, me parece. Não sei aqui, mas Ezequiel. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, irmão. Paulo, quando ele viu Jesus no caminho de Damasco, aconteceu com ele? Ficou cego. E parece que teve efeitos colaterais dessa cegueira por resto da vida. Então vem aqui. Não. Então diz aqui. Senhora. Eu imagino que seja como o sol. O sol está ali, a gente sente, mas quando o sol está muito quente, a gente tenta olhar para o sol, a gente mesmo não consegue. Quando eu vejo essa Maria, eu imagino que ela não seja tão forte que a gente não consegue olhar, né? Frente a frente, mas consegue sentir aquele calor. Vamos ver o que ela está falando aqui, irmão. Silei, você quer fazer um exercício? Vai ali fora agora e fica meia hora olhando para o sol. Se você me der um óculos escuro. Mas eu acho que eu estou visualizando como o ser humano, né? Que vou chegar no céu, que vou ver Jesus no espiritual, mas até aquele contato, sabe? Da qual Deus Jesus. Agora, Silei, já que a gente está tratando disso, quando a gente fala de galardão no céu,
fala de galardão no céu. Galardão, irmão, não é salvação, né? A gente não é salvação. Aqui. Vamos aqui. Salvação, diga, galardão é aquilo que se você der um copo d'água fria, eu vou te recompensar, que alguém faz as pedras na coroa por ganhar alma, etc. Galardão que eu entendo é exatamente isso. Lá no céu haverá graus de capacidade de enxergar Deus. Paulo diz que como as estrelas, que umas brilham mais do que as outras, será na ressurreição. O que é importante para você lutar para adquirir galardão? A capacidade de... É como, por exemplo, algumas coisas. Capacidade de mergulhar. Acho que eu mergulho 30 segundos. Daquele pessoal que faz apneia, mergulho de apneia. Mergulha quantos minutos? Alguém já viu, mais ou menos? Vocês que lêem muito aí? 5 minutos. Mas quando é que eu vou conseguir mergulhar 5 minutos? Não pode tirar e enterrar. O cara treina, ele consegue mergulhar 5 minutos. Assim também, o irmão Gés, ele mexe com solda. Eu já vi ele mexendo com solda lá sem óculos. Se eu ver daquele, eu fico o resto do dia sem enxergar nada. Então, Silene, também é importante essa questão de ver Deus. Entendeu? A visão de Deus, ela continua sendo meio subjetiva. Você sabe que, na verdade, as coisas não são exatamente como são, depende do seu olho. Eu enxergo por causa do olho. Até tem a música lá da Gal Costa, né? De onde vem o azul do dia? Vem do olho que enxerga. A pessoa daltônica, então, mas a capacidade de enxergar, presta atenção nisso. Tem gente que consegue enxergar no tiro, né? Aqueles caras, mesmo que com a luneta, conseguem acertar uma mosca a 1 quilômetro. Ele tem que ser muito bom de olho também. Então, Sirlei, a capacidade de enxergar a Deus, existe grau de santificação? Ou não? Existe bom grau de santificação? Quem é santo, santifique mais. Se a Bíblia diz para mim, que eu li lá, em Hebreus 12, tal, que a santificação é que me dá a lupa que eu enxergo Deus, então existe, conforme o grau de santificação, uma visão mais apurada. Correto? Isaías, irmão, Isaías chegou num grau de santificação. O que foi que ele viu no capítulo 6? Ele viu Deus onde? Sentado num trono. E o que ele viu ao redor do trono? Querubins e serafim. Algum de nós aqui já viu isso? Então veja bem, Sirlei. Galardão. Galardão não é uma coroa de 10 quilos, outros 5 quilos. Isso não tem sentido, não, porque no céu as coisas não têm valor. Eu queria uma coroa de diamante. Eu queria aquela piadinha, não sabe a piadinha? Do católico, que católico lá na porta do céu tem São Pedro, né? Ele morreu e falou, não, senhor, eu deixei tudo, deixa eu voltar lá na terra, eu vou pegar um pouquinho dos trem que eu tinha lá. Eu falei, então tá, vou deixar você trazer 2 malas cheias do que você der conta. Ele voltou, pegou 2 malas e encheu de ouro. Chegou lá no céu com 2 malas cheias de ouro. Aí o povo do céu falou, mas que sujeito idiota, vim aqui para o céu e trazer 2 malas de cascaio. E lá no céu não é cascaio. Então, essa lei não é que é pedra de diamante pelo valor. Acho que aqui na visão também é a questão do brilho, não é o valor, o reflexo. Então, eu calculo o seguinte, que, por exemplo, irmão, o ladrão da cruz nem batizou, acreditou e Jesus disse, hoje você vai estar no paraíso comigo. Será que ele tem o mesmo galardão de Paulo, que foi chicoteado, foi apedrejado e por fim foi decapitado? Será que é igual? Eu acredito, irmão, que o Jesus que Paulo vai ver é bem mais avançado do que o Jesus do ladrão que converteu na hora da morte, não batizou nem boiava também. Então, irmãos, essa subjetividade da glória celestial, dos galardões, é o que eu estou procurando. Fazer por onde eu cumpri o que o Senhor me mandou. Não é eu fazer o que dá vontade, é eu fazer o que o Senhor me entregou para fazer. Porque o que eu fizer que o Senhor não me entregou, eu estou perdendo meu tempo.
Sentido de galardão. Então, a gente vai tentar ver uma vez sobre galardão. O galardão significa o céu, a luz vai ser mais intensa nos olhos de um do que nos olhos de outro. Só isso. Inclusive, aí eu coloco a visão de Deus. Vai mudar. Ok? Bom, veja aqui, irmão. Ezequiel, estou terminando. Ezequiel. Fala aqui sem eu tirar, vai. Paz, Senhor, irmãos, bom dia. A irmã Dorinha pediu para avisar que quem não fez reserva do almoço pode comprar lá na hora, viu? Que tem vendendo e pode comer aqui ou levar marmitex, tá bom? Tá. Bom, o que dizer com Ezequiel no capítulo 3, ó? Ele me diz, filho do homem, vai, filho do homem, vai. Logo depois, meu Deus, filho do homem, faz isso aqui. Vocês também, você vai pregar para muita gente. Tarará, eis que eu faço, aqui é Deus falando com Ezequiel. Filho do homem, faz isso, vai encontrar com os cativos. Então, diz assim, irmão, presta atenção. Aí que ele viu os seres viventes, aqueles lá do Apocalipse, umas rodas que entravam numa e saíam no meio do outro, um barulho que estourava os ouvidos dele, um estrondo impressionante. Passei 7 dias, passei 7 dias absolutamente, o que, irmão? Eu não estou querendo que essas pessoas ficar aí 7 dias, irmão, dá um sossego no Everardo, que ele está assim, ó. Ele quer ter a experiência do profeta e não dessas coisas aqui, irmão. Esse absolutamente pode. Deixa eu ver na outra tradução como é que diz. Atônito, sentado, atônito, 7 dias. Aí eu vejo gente conversando com o anjo, vendo o anjo por aí, não ficou nem na lé da cuca. Como é que esse anjo é esse? Então, Celei, veja bem, eu quero usar aqui a seguinte explicação, veja bem, Celei. Se Deus mostra coisa para mim, no estado que eu estou hoje, por que Ele não mostra? O Senhor revelou até certo ponto, porque Ele não quer que os irmãos fiquem tudo biruta. Igual Ezequiel ficou biruta, veio birutinha da filha. 7 dias, biruta. Amém? Então, irmão, veja bem. O Senhor tem misericórdia de nós. Aí, Deuteronômio 29, as coisas que é para você saber, eu revelei. Se você começar a pedir muito, eu te dou. Amém? Eu sei que é o seguinte, irmão, eu aprendi na teologia, eu uso para mim, ó. Quando eu penso em Deus, eu conheço Deus, assim, eu tenho uma frase que eu uso para mim assim: Deus é o. É que a gente quer ter óbvio que esse Deus totalmente outro. Quanto que eu imaginar que é Deus, que Ele é outra coisa bem além do que eu estou pensando. Aí eu fico satisfeito. Amém? Sim, meu irmão. Deixa eu mostrar aqui o senhor, para iluminar aqui nossa tela. Aqui, ó. Seu irmão Oliveira, olha ele aqui, ó, irmão Oliveira. Eu aprendi a mexer a câmera, ficou bom, viu? Por favor, isso aqui é irmão Oliveira. Por favor, irmão Oliveira. Muito bem. Na verdade, Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. Jesus é a palavra. Muito bem. E aí, em Deuteronômio 4:2, fala isso, acrescentar o muito bem. Veja bem, irmão. É Deuteronômio 2. Vamos ler aqui. Não está pedindo para ler, vamos ler. Deuteronômio. Isso é importante, irmão. Deuteronômio 4. Ó. Eu tenho esse versículo escrito, sabe onde, irmão? Na capa da minha Bíblia. Em provérbios diferentes. Para o pregador. Se você acrescentar, você vai ser mentiroso.
Irmão, não acrescente a palavra, nem diminua. Eu tenho que ficar na palavra, usando a linguagem aí dos políticos, nas quatro linhas da palavra. Aí, irmão, a Bíblia não fala sobre Deus, mas eu quero falar que agora a Bíblia não diga, não, embora a Bíblia não diga, eu não tenho nada a dizer. Onde a Bíblia não diz, eu não tenho nada a dizer. Eu não quero ir além da Bíblia. Aleluia. Provérbio, deixa eu ler isso aqui, provérbio. Deixa eu ver isso aqui. O irmão sabe de cor o versículo. O senhor está bom é 30? 36. 30. Ó, irmão. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Não é o cara que conhece, é mentiroso. Passou da palavra, é mentiroso. Então, irmão, nosso limite para pregar é pregar dentro da palavra. Você não precisa ser o pregador que dá salto mortal, que dá pirueta, cambalhota 3 para trás. Se você pregar, alguém tem a oportunidade para pregar, e você ficar falando dentro da palavra, nota 10, pronto. Então, nosso limite é a palavra, o instrumento que a gente usa para evangelizar é a palavra, a tela que nos mostra Deus, se eu tiver com o óculos da santidade, é a palavra. Uma palavra é para nós, nós somos o povo da palavra. Por isso que eu vou perguntar só mais uma vez, quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Amém? Aleluia. Eu acho interessante esse versículo, eu acho complicado. Senhor, não me dê a pobreza para que empobrecido eu venha furtar. Eu não faço isso, se eu ficar pobre eu vou pedir não, se eu ficar pobre eu vou roubar. É complicado, mas deixa pra lá, deixa isso aqui quieto. Ô, Bíblia boa essa. Terminamos, irmão, por hoje tá bom, viu? Por hoje está de bom tamanho. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para ver o resto do irmão. Aqui, ver todo mundo. Irmão, na verdade nós estamos na intenção, né, de discorrer sobre Deus, o que não é, logicamente, uma tarefa simples. Sobre Deus, não. Por quê? Porque estamos tratando de um ser que transcende todos os limites que eu possa imaginar, que possa limitar um ser. Ele transcende todos os limites da minha imaginação. Ele transcende tempo, transcende espaço, transcende tudo. Aí eu me contento que do que ele revelou eu não estou conhecendo nem metade. Se eu conhecesse pelo menos 100% que ele já revelou, quem sabe eu já estava biruto uma hora dessa, né? Mas lembra que os católicos diziam assim, lembra isso aqui, você lembra? Os irmãos aqui da irmã Nena, os filhos da irmã Nena, diziam assim, fulano ficou doido, foi de tanto ler a Bíblia. Ouviu falar isso? Ficou doido, vai ver, irmão, foi santo. Disse que ficou doido, foi santo. Só que santo e doido, irmão, santo e doido é muito parecido, né? Cuidado. Santo e doido é muito parecido, essas duas figuras aí, né? Por isso que diz em Eclesiastes, não queira ser demasiadamente santo, seja só na medida. Quer ser demais não vai ter que botar um sossego ali antes e mandar para o sanatório. A loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então vamos lá. Mas chegar no céu você pode ficar pirado à vontade, porque lá tem recursos, né? Tem a folha da vida, você come, sabe e continua. Terminamos, irmãos? Terminamos. Irmãos, tem o bazar, tem muita coisa. Cheguei aqui cedinho, já tinha filho de gente saindo, comprando as peças que talvez estavam melhores, mas tem muita coisa ainda no bazar. E tem você vai dar uma oferta de R$200, 200 não, 20. E nós queremos calçar esse terreiro aqui, o que der. Para fazer tudo fica 80 mil, não vai dar. Mas pelo menos fazer a drenagem e fazer uma parte. Você vai dar os R$20 de oferta por dentro e vai ganhar de presente o almoço. Fica melhor assim? Aleluia. Oramos então.
Glória a Deus. Irmãos, eu estou indo a Goiânia, eu ia ficar para o culto à noite. O Ivanildo vai dirigir, né, Ivanildo? Eu ia ficar, como outras vezes, deve ter consulta amanhã cedo. E sair depois, mas já me disseram muitas vezes, a gente não cobra isso do senhor, não. Você está saindo aqui do Pedro, então eu não vou estar, viu? Vou sair agora à tarde, viu? Eu chego em tempo, pego a estrada durante o dia, descanso. E terça-feira pela manhã eu devo estar saindo, que eu quero chegar aqui, porque 4 horas eu não quero perder Fluminense e Chelsea, nem que chova, de jeito nenhum. Aleluia! Senhor amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, tua igreja, teus filhos, tuas filhas, conhecedores da palavra e conhecedores do Senhor. Oh Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra e do Senhor, por meio da palavra e por meio das nossas experiências místicas contigo também, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.